Amados, vamos abrir a Escritura em Gálatas capítulo 5. Vamos hoje dar continuidade aos ensinamentos dessa carta, a partir do versículo 5 em diante. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Queria dizer, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta 100% comprometida com a verdade de Deus. Uma carta que inclusive foi escrita com o intuito de mostrar às pessoas, de revelar às pessoas o que é a verdade de Deus na pessoa do seu Filho, que é Jesus Cristo. Isso porque claramente essa carta vai opor a lei a Cristo. De um lado o Cristo, do outro lado a lei. Isso em razão do esforço e também do fato de os judaizantes do tempo de Cristo querer trazer para o Novo Testamento a lei enquanto um elemento, enquanto um instrumento de Deus, seja para a salvação, seja para a santificação. Paulo então escreveu essa carta para rebater esse falso entendimento da verdade. E quando nós chegamos então aqui em Gálatas capítulo 5, depois que o apóstolo já falou acerca da lei, demonstrando a sua importância no seu tempo, demonstrando que a lei teve sim o seu valor, mas na dispensação própria dela, que foi a dispensação da lei, demonstrando qual é a razão da lei, qual é a função da lei, demonstrando como que quando vem Cristo, a lei é tirada de contexto. Então agora ele chega naquele momento em que ele vai nos apontar um caminho. Ou seja, uma vez que se retira de contexto a lei de Deus da vida para com Deus, então é preciso que se aponte um caminho seguro, porque afinal, a despeito da lei escrita, é certo que o povo de Deus sempre esteve e deve estar comprometido com a obediência, com a fidelidade ao nosso Deus. Ou seja, não é o fato de se pregar que não há na nova aliança uma lei chamada lei moral escrita, é que não deve os filhos de Deus ter obediência a Deus. Não significa que estão desprovidos de qualquer lei interior que seja. Então o apóstolo Paulo passa, a partir de então, no capítulo 5 em diante, a nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir, uma vez que nós não trazemos do bojo do Antigo Testamento a lei escrita como norma de conduta. Ele diz assim, então, no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Observe, os irmãos, que no versículo 6 ele traz uma explicação. Por um lado ele diz, nós, pelo Espírito, versículo 5, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Ou seja, os cristãos no Novo Testamento, eles possuem uma esperança. A esperança de que seja trabalhada neles uma justiça que seja o produto da fé e não o produto das obras. Aí claramente se vê aqui uma dicotomia de dois tipos de justiça. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrar sempre dois tipos de justiça que caminham paralelamente ao longo de toda a história bíblica. Desde Gênesis capítulo 3, quando é dito que quando o homem comeu do fruto proibido, e ali ele se tornou então em natureza um pecador, o que foi que ele fez? Logo, ele providenciou para si vestes de folhas de figueira. Aquelas vestes de folha de figueira são símbolo de justiça. Ou melhor, as vestes na Bíblia representam a justiça. Uma vez que foi o homem quem colheu aquelas folhas e ele próprio fez para si vestes, então logo nós temos aí o primeiro tipo. Aquele que fala de uma justiça feita pelo homem. É a justiça que o próprio homem constrói com a sua mão. Então quando Adão e Eva tomaram aquelas folhas e fizeram vestes para si, ali nós podemos já vislumbrar desde o princípio essa inclinação, essa tendência do homem de fazer para si, de promover para si, mediante o seu trabalho, mediante a sua indústria, produzir para si uma justiça, que é chamada de justiça humana. Aquela de que diz Isaías no seu livro, que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícia. Ou seja, para Deus, a justiça humana, ela não passa de uma tentativa de iludir o próprio Deus.
Não passa de uma tentativa de enganar o próprio Deus, embora não engane sequer o homem, nem sequer o homem. Mas o homem, ele finge estar enganado, e agora, com a sua própria justiça, ele procura enganar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar também em Gênesis, aquele momento em que Deus, ao entrar no jardim, é dito que, tendo ele imolado um cordeiro, diz que Deus fez para o homem vestes de pele de cordeiro. Então, claramente nós vamos perceber, Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz, fez o homem para si vestes. Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz, fez o Senhor Deus vestes para o homem. Então uma coisa é o homem fazer para si vestes, outra coisa é Deus fazer para o homem vestes. Uma vez que a veste é símbolo de justiça, e uma vez que o homem faz para si uma veste, ou que Deus faz para o homem, então, uma veste, há dois tipos de justiças claramente revelados na Bíblia Sagrada. Resta agora, cada um de nós, compreender quais são os resultados de se obter uma ou outra justiça. Para tanto, vamos aqui rapidamente abrir a Escritura no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Ele diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Pô, os irmãos podem notar que o que ele chama aqui de lucro é o que nos versículos 4 a 6 ele menciona, dizendo aqui as características de um excelente hebreu, aquele que é circuncidado ao 8º dia, aquele que é filho de pai e mãe hebreus, aquele que é da linhagem de Israel, aquele que é de uma tribo excelente como a tribo de Benjamim, aquele que de acordo com a lei do seu padrão exterior, ele é irrepreensível, aquele que exerce que não somente é um cumpridor exterior da lei, mas que também exerce influência sobre o povo, para levar o povo também ao mesmo cumprimento, que era o caso dos fariseus. Ou seja, é toda uma vida, um coração, uma mente, uma alma, atrelados e vinculados à questão da lei. Ele diz que tudo isso que ele tinha, desde a sua infância, ele considerou como perda. Já imaginou quando você então lança fora um padrão, lança fora uma justiça humana? Porque hoje em dia, quando nós ouvimos se pregar o evangelho, na maioria das vezes, o que nós ouvimos? Que as pessoas precisam deixar o mal. Elas têm que deixar de matar, têm que deixar de roubar, ou de fazer qualquer coisa que se chame mal. Então, é até louvável o fato de alguém que diz, olha, eu recebi o evangelho e eu abandonei, portanto, na minha vida, um tanto de práticas malignas e perversas que faziam mal a mim e a outras pessoas. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, quando me converti a Cristo, eu tinha qualidades religiosas que raríssimas pessoas na terra possuem. Porque tudo que ele elenca aqui não é nada de vício, não era nada de maldade. Ele dizia, olha, circuncidado ao 8º dia. Isso, de acordo com a religião judaica, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ele passou por um procedimento cerimonioso, imposto por Deus, exigido por Deus, no dia certo, não foi nem no 7º, nem no 9º dia, porém no 8º dia, conforme Deus ordenou que se fizesse. Ele continua dizendo que ele era da linhagem de Israel. Ser da linhagem de Israel quer dizer que ele não era de uma outra linhagem, porque Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Então é uma linhagem pura, passando pelos patriarcas chamados por Deus para trazer ao mundo o seu povo. Ele continua dizendo que ele era então hebreu de hebreus, ou seja, o seu próprio sangue era de pai e mãe hebreus. Porque poderia ser o caso, como era Tito, de ter uma mãe hebreia e de ter um pai que não fosse hebreu. Perfeito? Poderia ser o caso de uma mistura. Paulo se orgulhava de ter o sangue puro. Não, eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, meus pais são hebreus, meu sangue é hebreu. E ele vai elencando quanto ao zelo perseguidor da igreja, ou melhor, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, ele elenca um tanto de coisas positivas, um tanto de coisas que, segundo o homem, dava a ele um lugar no céu,
de acordo com o homem, de acordo com a religião. E de repente ele diz que tudo isso que para o homem é supostamente bom, ele considerou perda. E não somente considerou perda, mas ele continua dizendo que ele as considera como lixo, como refúgio, como esterco. Aí você agora pense comigo que o apóstolo Paulo diz que na sua conversão ele abandonou tudo aquilo que religiosamente as religiões exigem do homem. Não é um pouco estranho? Mas tudo isso ele diz para ganhar a Cristo. Em outras palavras, ou você tem Cristo como a sua justiça, ou você então estabelece a sua própria justiça. Antes de nós continuarmos aqui, o versículo 9 vai dizer claramente, não desmarque Filipenses, por gentileza, e abra sua Bíblia em Romanos, só para a gente linkar aqui o pensamento, quando o próprio apóstolo Paulo fala sobre os seus irmãos. Versículo 2, olha o que ele diz acerca dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Olha que coisa bonita. Quem aqui tem zelo por Deus? Não é uma coisa bonita ter zelo por Deus? Uma pessoa zelosa, uma pessoa cujo interesse, cujo coração busca realizar as coisas primorosas para Deus, entregar a Deus as melhores coisas. Lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Uma coisa é ter zelo, outra coisa é ter entendimento. Há muitos cristãos hoje em dia têm um profundo zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Pessoas que dedicam seu tempo, dedicam seu dinheiro, dedicam sua família, dedicam sua vida, dedicam tudo o que elas são ou possuem para Deus. Isso, de certo modo, é louvável, porém sem entendimento. Versículo 3. Porque desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. E aqui nós temos um grave problema. Não que a sua justiça, por si mesma, não valha nada. Porque, de fato, nossa justiça não vale nada, de acordo com o próprio profeta Isaías. O problema é que quando você procura estabelecer a sua própria justiça, automaticamente você não se sujeita à justiça de Deus. Mas será que Deus não tem como dar um jeitinho? Tudo bem, nós recebemos a justiça de Deus, pela fé, glória a Deus, mas não custa nada nós estabelecermos a nossa justiça, até por segurança. Inclusive, quem me disse isso uma vez foi um pastor. Eu estava estudando a Bíblia com ele, ele ouviu, entendeu tudo, no final, ele falou o seguinte, entendi tudo, de fato, tudo é muito bíblico que você fala, mas por segurança, eu vou receber pela fé essa justiça, mas por segurança eu vou fazer por onde? Os irmãos entenderam? Eu recebo a de Cristo e faço por onde? Porque vai que não é a de Deus, ou melhor, não seja bem assim, eu estou garantido do outro lado. Mas não é possível que o homem possua essas duas justiças. Os irmãos podem voltar para Filipenses. Porque quando se procura estabelecer a sua própria justiça, automaticamente você não está sujeito à lei de Deus. Por que não? Ou melhor, a lei de Deus não. Você não está sujeito, desculpe-me, à justiça de Deus. E por que você não está sujeito à justiça de Deus? Porque a justiça de Deus exige que você confie absolutamente nele. Porque procurar estabelecer a sua própria justiça é, no mínimo, você subtrair algo da sua confiança em Cristo. Ou seja, ou você olha para o crucificado e você confia nele, nas suas palavras, na sua mensagem, no seu evangelho, crendo que aquele espírito de redenção é que nos salva completamente, ou você confia deste modo, ou então quando você procura estabelecer a sua própria justiça, você olha para o crucificado com uma certa desconfiança. Você olha para Cristo, pelo menos não duvidando talvez dele, mas talvez duvidando de que a sua obra seja suficiente. Então os judeus, eles tinham, eles eram ignorantes com respeito à justiça de Deus. Eles não compreendiam isso. Por isso que, tendo eles zelo, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Voltando aqui para o capítulo 3 de Filipenses, versículo 8. Então Paulo diz que tudo aquilo que ele considerava lucro,
tudo aquilo que a religião, atenção, considera lucro, tudo aquilo que a religião acredita ser valioso, precioso, ou ter algum valor para Deus, quando se conhece a justiça de Cristo, você abre mão completamente. Para os homens, eles veem tudo isso como sendo lucro. Eles consideram a justiça humana como sendo algo precioso, algo valioso para Deus. Mas quando então você conhece a outra justiça, que é a justiça de Deus, que não é uma justiça simplesmente porque se faz ou se fez algo justo, mas é o próprio Cristo que nos é dado enquanto justiça, então logo você vê e você percebe que a justiça humana não tem nenhum valor. Aqui diz que deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Olha que maravilha. Não tendo justiça própria que procede de lei. Eu pergunto para os irmãos, dizem que Jesus Cristo fundou o cristianismo. Dizem. Embora o cristianismo não tenha nenhuma relação direta com Jesus Cristo, porque Cristo nunca fundou nenhuma religião, nenhuma instituição. Cristo, ele gerou a sua igreja, ele gerou o seu povo. É algo do coração, é algo da vida, é algo do espírito. Está vinculado à fé na sua obra de redenção, na sua obra de salvação orgânica. Agora, eu pergunto para os irmãos, não deveria o cristianismo, uma vez que ele se diz que é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, não deveria o cristianismo então pregar esta justiça exclusivamente em Jesus? Ou não? Porque se eles alegam que eles são os representantes de Cristo, a igreja de Cristo, legítima sobre a terra, por que então, dizendo ser de Cristo, pregando o nome de Cristo e supostamente defendendo a Cristo, acaba subtraindo dele o maior valor, que é a sua justiça? Isso porque o cristianismo, desde a mãe até as suas filhas, sem tirar nem pôr, todos pregam uma justiça humana. Mesmo aqueles que pregam eleição e predestinação, que é o caso da reforma, eles dizem que a única justiça é Cristo, eles brigam por isso, eles defendem isso. O problema é que quando chega na vida prática da igreja, eles querem trazer a lei como meio de santificação. Pastor, mas tudo bem, nós temos a justiça de Cristo que é pela fé, mas a santificação não deveria ser pelas obras? A santificação não deveria ser mediante o agir humano? Então, antes de nós continuarmos a ler Filipenses, não desmarque, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e veja o que o apóstolo Paulo nos diz aqui no versículo 30 e 31. Certamente, essa inclinação do homem de estabelecer a sua própria justiça é uma reação do ego do homem de não querer receber ou se submeter à justiça de Deus, que é Cristo. É um orgulho. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 30 e 31 diz assim: mas vós sois dele. Então veja quantas coisas preciosas um único versículo nos diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos dele. Quem é este ele? O Pai, que está no versículo 29, que é Deus, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, mas vós sois de Deus em Cristo Jesus, o qual, atenção, Cristo Jesus se nos tornou. O que quer dizer se nos tornou? Quer dizer, Cristo se tornou para nós. Se nos tornou. Esse nos é para nós. Se tornou para nós. O que Cristo se tornou para nós? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, nada sobra para o homem. Cristo não somente é o sentido absoluto da vida humana,
Porque somente quando o homem encontra-se verdadeiramente com o Cristo de Deus, o Cristo das Escrituras, é que ele encontra o sentido e a razão da sua vida. O que quer dizer? Que ele é a nossa sabedoria. A sabedoria é a busca do sentido da vida. A filosofia, inclusive, ela nasce quando o homem começa a procurar o sentido das coisas. Quando o homem começa a perguntar o que eu sou, de onde eu vim, para onde vou, ele começa a buscar um sentido. Ele não encontra sentido em simplesmente estar vegetando sobre a terra. Ele busca a sua origem, ele busca o seu momento presente, ele busca o seu futuro. E é esse buscar tal conhecimento é que então é a busca pela sabedoria. Cristo se nos tornou sabedoria, quer dizer que quando o homem se encontra com Cristo, então Cristo se torna para o homem, efetivamente, na sua experiência, o sentido da sua vida. De onde eu vim? Eu venho de Deus. No sentido de que foi Deus quem me projetou, foi Deus quem me fez nascer, foi Deus que me colocou dentro do seu projeto. Ou seja, eu provenho do coração de Deus. Ao passo que hoje eu encontro nele a minha satisfação. E eu estou caminhando em direção a Deus. Então, Cristo se torna para nós sabedoria, o sentido da nossa existência. Cristo se torna para nós também justiça. Aí eu pergunto para você: é possível que algum injusto entre na eternidade com Deus? O que os irmãos acham? O injusto, aquele que a lei pode condenar. É possível que um injusto entre para a eternidade com Deus? Certamente não. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, Deus não pode conceber as trevas, não pode conceber a injustiça. Então eu pergunto outra coisa aos irmãos: quantos querem adentrar a eternidade com Deus? Quando você morrer, que seja hoje, que seja amanhã, seja daqui a pouco, não importa. Mas você quer entrar para a eternidade com Deus? Então você vai precisar de uma justiça. Não vai? E aí eu te pergunto, e qual que é a tua justiça? Porque a Bíblia diz, Cristo se nos tornou justiça. Ou seja, a justiça que Deus exige para que você adentre a eternidade com Ele é Cristo. Cristo se tornou para nós justiça. É com esse ingresso de justiça que você adentra a eternidade. Não tem outro meio. Agora, se você procura estabelecer a sua própria justiça, chega lá no dia da sua morte, ou no dia do tribunal de Cristo, ou que seja no dia do trono branco, ou que seja o dia que for, na vinda de Cristo. Chegue lá com suas obras lá, com a mão cheia de unha, sem pintar. Chega lá com a sobrancelha do Gargamel. Chega lá com as suas roupas compridas, com as suas burcas, com os seus hinos Joséias de Paula e Shirley Cavalhais. Chega lá, diz assim, ó, tudo que eu tenho é isso aqui. Aí chega um outro, talvez que você até julgasse perdido, mas chega lá tendo Cristo por justiça. Quem é que vai entrar? Cristo se nos tornou sabedoria e justiça e santificação. A nossa santificação também é Cristo. Então essa ideia de que nós somos justificados pela fé, porém a santificação é por meio de lei, e também está errado, porque no plano de salvação, Cristo é tudo em todos. Nada humano pode fazer parte do projeto de Deus. Basta você se lembrar, por exemplo, do protótipo de Cristo e a igreja, que está lá em Gênesis capítulo 2, quando é dito que Deus fez para o homem uma auxiliadora idônea. Parece uma simples historinha de Adão e Eva. Como a maioria dos cristãos tomam o Antigo Testamento, sobretudo o rudimento de Gênesis, como historinhas. E pregam nos púlpitos as historinhas. Mas veja que aquela historinha, ou suposta historinha, embora rudimentar, possui uma essência de verdade profunda. Lógico. Vamos precisar do auxílio do Novo Testamento para compreender ou para extrair esse fio de prata lá do rudimento. Entretanto, o que o apóstolo Paulo diz? Quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornam-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Paulo diz, grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, quando você lê Gênesis capítulo 2, Adão e Eva, você deve transportar tais ideias para a sua realidade, que ele significa que é Cristo e a igreja. Sim, mas o que tem a ver isso com justiça e com santificação? Eu dizia, nada que é do homem pode fazer parte dentro do projeto de Deus. Quando Deus foi criar para o homem uma auxiliadora, o que ele fez? Ele fez o homem cair num profundo sono, não foi isso? E a Bíblia diz que ele tirou do seu lado carne e osso. E deste produto extraído do lado do homem, foi que Deus então edificou para ele uma mulher. Quando o homem olhou, ele disse, esta afinal, poderia dizer, esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomado. Ou seja, antes deste momento, Deus trouxera a Adão vários animais, ou todos os animais em fila, cada um ali com o seu parzinho, o casalzinho de animal, para Adão colocar o nome. E a Bíblia diz que na medida que os animais passavam diante do homem, Adão ficava procurando para si uma auxiliadora dentre os animais. Ou seja, ele pensava, poxa, cada um tem o seu parzinho, né? Cada um, o macaco tem a macaca, o cavalo tem a égua, o cachorro tem a cadela, o cabrito tem a cabrita. Como é que é? Mais ou menos isso, né? E ele pensava assim, eu estou só. E ele pensava, não, mas quem sabe até o final dessa fila vai aparecer a minha varoa. Diz a Bíblia que acabando de passar o último animal, atenção, para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aí o ascético, ou melhor, o cético, o incrédulo, o ateu, ele fala assim para você, você acredita mesmo? Você acredita mesmo que Deus mandou passar cada casal de animal diante do homem para ele colocar nome? Você imagine só, passou lá a lagartixa, macho com a lagartixa fêmea. Cada animal, mesmo aqueles que são típicos de um lugar, de um continente. Aí o ateu pergunta, o cético pergunta, você acredita mesmo que passaram todos os casais e que Adão, o primeiro homem, colocou o nome neles? Aí a pessoa bem ignorante, aquele crente bem travado mesmo, ele diz, acredito, lógico, foi lá no jardim do Éden. Aí vai dizer como é que foi naquela tarde, quando o sol brilhava, porém não queimava a calva, também não tinha calva, enfim, ele vai contar aquela história todinha. Eu pergunto, será que Deus, ele daria ao homem um livro sagrado para revelar o seu propósito eterno, para contar um momento ou um dia em que o homem deu nome aos animais? Será que esta é a intenção de Gênesis? Que fosse a intenção de Moisés, nunca foi, porém, a intenção do Espírito Santo. O que se quer dizer é, aqueles animais representam aquilo que não é o homem. Se o homem é um tipo de Cristo, então aqueles animais servem para dizer qualquer coisa que não seja Cristo não pode constituir a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo tem que ser osso de seus ossos e carne da sua carne. Por isso que Cristo tem que ser a nossa justiça, ele tem que ser a nossa santificação, ele tem que ser a nossa redenção, ele tem que ser a nossa sabedoria, e como diz Colossenses 3,11, Cristo tem que ser tudo em todos. Nada que não seja Cristo pode compor o novo homem, pode formar a sua noiva, pode gerar o seu corpo. O corpo de Cristo é Cristo absolutamente. De modo, então, que o apóstolo diz, no versículo 31 ainda do capítulo 1 de Coríntios, para que, como está escrito, Cristo tornou tudo para nós, para que aquele que se gloria, deixe de se gloriar, porque é pecado se gloriar. É isso que diz na sua Bíblia? Aquele que se glorie, em outras palavras, é possível que você se glorie. A pergunta é, em que você se gloria? Tem aqueles que se gloriam dos seus cabelos. Eu estudei uma certa situação, um certo tempo com uma jovem, e ela tinha um cabelo bem feio. Primeiro porque ela nasceu desprovida de um cabelo bom.
E segundo que ela pertencia a uma instituição religiosa, que era pecado cortar as pontas do cabelo. E também era pecado fazer qualquer coisa no cabelo para melhorar. Já imaginou? Não pode, é pecado. E aí ela tinha um cabelo que só o sangue de Jesus na causa. Te olhar e falar, meu Deus do céu, tenha piedade dessa senhora. E aí um dia ela se gloriou no seu cabelo dizendo, quando eu encontro alguém enfermo, eu oro pela pessoa passando as pontas do meu cabelo sobre a enfermidade. Olha como ela se gloriou, né, da sua justiça. E pensa num trapo de imundícia que era a justiça dela. Porque se Isaías diz que é trapo de imundícia, as nossas melhores justiças, que dirá então a pessoa cujo cabelo era desprovido de alguma beleza. Lógico, isso não tem nada a ver cabelo bom, ruim, careca, cabeludo. Eu quero dizer a que ponto chega o ser humano em se orgulhar de qualquer coisa que seja, quanto mais de alguma coisa que falta outra coisa. É o ser humano, é o que o Henrique perguntou agora há pouco, é esse orgulho, essa inclinação, esse ego que não permite dizer eu não sou nada, eu não tenho nada. O homem quer contribuir nem que seja com um cabelo. Por isso, então, é que Jesus, Cristo se tornou para nós tudo. Então, se alguém quiser se gloriar, diz o apóstolo Paulo, glorie-se em Cristo. Então você pode se gloriar. Você fala assim, olha, eu sou salvo. Ele fala assim, mas você está se gloriando. Mas quem me salvou foi Cristo, pela sua justiça, pela sua redenção, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Eu não fiz nada e não posso fazer nada. Aí você não está se orgulhando em si mesmo, mas você está conferindo a glória, a honra e o louvor à pessoa de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus. Por isso que lá em Filipenses 3, voltando para o texto original, ou melhor, para o texto de Filipenses, Paulo continua no versículo 9 dizendo, 3:9 de Filipenses, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Atente para o texto, não diz que procede da lei, porque se fosse da lei, nós teríamos a preposição de e o artigo definido a, o que implicaria que ele estava falando de uma lei específica, talvez da lei dos 10 mandamentos, ou de uma outra lei qualquer, desde que fosse uma lei específica. Quando ele diz, não tendo justiça própria que procede de lei, ele não usou um artigo definido, portanto, ele diz, não importa se você se fia na lei de Moisés, na lei cerimonial, na lei moral, na lei da sua igreja, na lei do seu pastor, na sua própria, não importa. Não tendo justiça própria que proceda de lei, de regulamento, de mandamentos, de estatutos. Então, quando o crente, ele chega neste ponto de declarar tais palavras, eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, eu quero ser achado totalmente desprovido de qualquer justiça humana, que seja do homem, senão a que é mediante a fé em Cristo. De todo modo, está dito, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Voltando, portanto, para Gálatas capítulo 5, os irmãos percebem que o apóstolo Paulo, no versículo 5 de Gálatas 5, ele diz exatamente essas verdades que agora acabamos de falar. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Ou seja, a justiça que inicialmente, pela fé, nos foi dada, agora nós aguardamos que ela seja trabalhada em nós. Aguardamos por essa justiça vindoura, quando Cristo, enquanto a justiça, estiver tomado o nosso coração, tomado nossa mente, tomado nosso espírito, todo o nosso ser tomado por tal justiça. Versículo 6, ele vai contrapor a Cristo o que os judeus, ou os hebreus, ou os judaizantes de então, eles buscavam. Ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, a circuncisão era para o judeu uma marca de justiça. Até porque eles entendiam a circuncisão como sendo a marca do povo de Deus.
Mas ser povo de Deus naquele contexto era ser povo de Deus em detrimento aos outros povos que não eram povo de Deus. Então eles tinham orgulho nacional de ser judeu. Se você tem aí a marquinha que no 8º dia foi feito, então você é de Deus. Esse orgulho de ser descendente consanguíneo de Abraão é que eles levavam como sendo uma garantia. Ou seja, eles pensavam, se você é circuncidado, você está o quê? Garantido, você é de Deus. Mas o que era circuncisão para eles? Era uma marca externa colocada no membro masculino. E desde então, todas as religiões trazem essa marca exterior, sobretudo o cristianismo. Querem colocar uma marca externa no homem como sendo aquele elemento garantidor da salvação. Por que você é salvo? Se eu perguntar para você, você é salvo? A maioria dirá, não sei. Outros dirão, talvez sim, é provável. Vai depender de algumas coisas. Mas eu pergunto para você, você é salvo? Amém? Você é salva? Amém? Quem aqui se considera assim, eu sou salvo? Salvo mesmo? Certeza absoluta? Agora eu pergunto, e qual é a sua garantia? Em que você se fundamenta para ter tamanha certeza? No amor de Deus? Hã? Hein, pessoal? Em que você se baseia? Na fé? Então quem tiver fé está salvo, né? Seja num sapo, num jacaré, numa onça. Em que você se garante? Qual é a sua garantia? Por que você pode se gloriar neste ponto de dizer, eu sou salvo? Se eu olho para você e não vejo nada disso. Olhando para vocês, eu vejo um tanto de perdido aqui na minha frente. E vocês olhando para mim, está vendo outro perdido falar aqui na frente. Não é? A questão é, se você, eu digo, alto e bom som, eu estou salvo, eu sou salvo e estarei eternamente salvo. Alguém diria, mas como é que você pode se gloriar dessa maneira? Como é que você pode presumir dessa maneira uma coisa tão séria, tão grave, uma coisa tão grande? O ser ou não ser salvo é uma coisa muito grande. Aí alguém pergunta, em que você se segura? Qual é a sua garantia? Aí cada um neste momento vai elencar um tanto de coisas. A maioria das pessoas, mesmo os religiosos cristãos do Brasil, dirão que não, eu estou fazendo por onde? Fazendo bem. Eu, na medida que posso, eu estou fazendo alguma coisa boa, tentando me livrar de algumas coisas ruins e procedendo com o bem para garantir minha salvação. Outros, mais entendidos um pouco, dirão, não, a minha garantia é Jesus Cristo. Dirão dessa maneira, a minha garantia é Jesus Cristo. Mas esse que assim diz, daqui a um minuto vai olhar para um outro pecador como ele e vai julgá-lo. Ora, e por que um crente julga o outro? Ou por que um crente julga o ímpio ou o incrédulo segundo os seus conceitos? Porque se eu digo que eu sou salvo pela graça de Cristo, por que o outro, tanto o pecador como eu, também não pode sê-lo? Eu julgo porque eu parto de um pressuposto. Eu tenho Cristo. Digamos que ele também tenha. Só que ele não faz por onde como eu faço. O julgamento, ele parte da premissa que você acredita ter ou ser em você mesmo. Ou seja, só se julga o outro quando você, teoricamente, não participa dos seus vícios. Você nunca vai ver um alcoólatra acusando o outro de alcoólatra, vai? Dificilmente isso poderia acontecer. Mas você vai ver uma pessoa supostamente liberta do alcoolismo, totalmente abstêmica, dizendo para o outro que ele vai para o inferno por causa daquilo. Ou seja, eu parto da minha experiência humana e quando eu faço isso, eu estabeleço a minha própria justiça. Quando Cristo disse, não julgueis para não serdes julgados, ele está dizendo, nunca você deve estabelecer
um padrão de justiça em si próprio. Se você nunca fizer isso, você nunca terá como medir o outro. Porque só se mede com uma medida. Nós medimos o outro com a nossa medida. Aquilo que sou serve de instrumento de medir a vida alheia. Então, como o Gil não faz nada do que eu faço, porque eu me dedico integralmente para Deus, eu leio a Bíblia diariamente. Quando eu não estou lendo a Bíblia em casa, estou dando um estudo bíblico, ou estou numa reunião da igreja, ou estou em algum lugar. Agora ele não, coitado, o Gil é músico. Sabe como são os músicos? Sabe, músico é um problema. Começa pelo diabo, que era o regente do céu. Gente do céu. Não é assim que dizem? Começa de lá. Aí o músico vai dar aula, ele vai ter que ensinar uma música de Geraldo Vandré. Só tem 2 acordes, inicialmente. Aí ele vai ensinar. Então ele é um pecador. Como é que você, Gil, tem coragem de chegar para uma aluna ou um aluno seu e ficar ensinando aquela música perversa e maligna do tempo da ditadura militar, caminhando e cantando? Para não dizer que não falei das flores. Como é que você faz isso? Suas mãos não são ungidas, elas não são sagradas. Você não está separado, santificado para Deus. Você está se contaminando com o mundo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo exatamente isso. Eu, Gil, não faço o que você faz. Por isso eu tenho a certeza da minha salvação. Não porque Cristo morreu por mim somente. Sim, é verdade que Ele morreu para me dar a salvação. Só que se me dar a salvação depende depende de mim. No que diz respeito a proceder, a realizar alguma coisa que esteja de acordo com um suposto evangelho. Ora, você, Gil, é lamentável dizer para você, mas não tem cabimento. Não tem cabimento. Sobretudo se você, tentado por uma situação financeira difícil, for ganhar a vida tocando na noite. Pastor, então você está dizendo o quê? Que é para ele tocar na... Não estou de para tocar, nem tocar. Eu quero dizer que quando eu assumo uma postura religiosa, no sentido de estabelecer a minha própria justiça, eu sempre estarei predisposto a julgar o outro a partir do meu padrão. Agora, quando Paulo diz, não tendo justiça própria que procede de lei, então eu não confio em nada em mim. Então, se eu estou crente, confiante de que estou salvo em Cristo, o Gil, que teoricamente é pior do que eu, tem o mesmo privilégio e a mesma graça. Porque o Gil não vai porque faz isso ou deixa de fazer, e nem eu serei porque faço ou deixo de fazer, porque tudo em nós é Cristo. Cristo é a minha garantia. Então, quando Paulo diz, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, ele quer dizer, se você tem a marca ou se você não tem a marca, se você faz isso ou deixa de fazer aquilo outro, não é por fazer ou não fazer que temos a garantia da salvação. Nós estamos, na verdade, nós temos a esperança da justiça que procede de fé. Ah, é diferente. É totalmente diferente. Quando se tem tal coração, todos os julgamentos acabam. Todo orgulho acaba. Lógico que a teoria dessa verdade ela é muito bonita. Até que isso se assente no coração e você tenha paz com Deus de fato e de verdade, às vezes leva muito tempo. Até dizendo semana passada aqui, que muitas vezes, com essa... Não foi na semana passada, eu acho que foi no Querigma. Não, foi semana passada, na quarta-feira passada. Eu dizia que às vezes a pessoa, ela tem os seus conceitos formados, às vezes certos, às vezes errados. E aí então, quando ela faz algo, logo ela é acusada na sua própria consciência. A nossa consciência nos acusa de acordo com o padrão que você tem estabelecido. Se você cresceu a vida toda aprendendo, ouvindo que é pecado comer carne de porco, no dia que se depara com carne de porco, você, se comer, você se entristece. E o pior, o que você vai dizer? O Espírito Santo está me dizendo que eu não devo comer, porque eu me entristeci. Aí eu pergunto, foi o Espírito Santo que disse isso para você? Foi o Espírito Santo? Não. Isso aí são os seus valores que estão impregnados dentro de você. Então, abrir mão da justiça própria na experiência não é um caminho fácil.
Não é um caminho que se constrói do dia para a noite. Porque você creu nessa verdade. Agora você viver essa verdade de tal modo que aconteça o que acontecer, você não perde a paz com Deus, isso vai levar um tanto de tempo para que você possa, de fato, experimentar o que está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé. Em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então ele diz, justificados, temos paz. O ter paz é a consequência de ser justificados pela fé. O que é ser justificado pela fé? É quando Deus olha e por causa da fé no seu coração, no seu filho, que foi um homem absolutamente perfeito, então ele diz para todo o universo, para o diabo, para os seus anjos, para os demônios, para os mundos, para os universos, e para a sua família, e para você, e para a sua igreja, e para quem quer que seja, Deus declara alto e bom som, este é justo. Você não deve absolutamente nada. Você está declarado inocente. Sem culpa alguma. Então, justificado é ser declarado puro. É ser declarado isento de penalidade. É ser declarado inocente. Então, quando eu entendo que Deus me declarou justo, não foram vocês que me declararam justos, ou justo. Não foi eu mesmo que auto me declarei justo. Não foi a minha igreja, ou a minha religião, ou as minhas obras. Foi Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 8, né? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus justifica, quem vai acusar? Então, quando você tem isso no coração, qual é o resultado? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Agora, eu já notei que você não tem muita paz. Você quem, pastor? Você. Estou falando com você. Não tem muita paz. Você crê nessa verdade? Creio, acredito, defende. Mas a paz é algo que se percebe no coração, na mente, no espírito, no teu ser. Só o fato de você olhar atravessado para alguém, você já perdeu a sua própria paz. Porque não entendeu a justiça que procede da fé. Eu estava ministrando Romanos capítulo 5, numa reunião de casa. Os irmãos acreditam que estava ali presente um irmão, nessa reunião, que congrega conosco há aproximadamente uns 14 anos. 13 a 14 anos, um irmão que congrega conosco entre 13 e 14 anos. Isso tem uns 6 meses, talvez, um pouquinho mais, que eu ministrei essa palavra. E quando eu acabei de ministrar, esse irmão se aproximou e falou assim, pastor, hoje eu compreendi Romanos capítulo 5, versículo 1. Hoje eu compreendi. Ah, mas você não tinha compreendido? Quantos estudos de Romanos você não fez comigo lá, tal? Nós dois em particular, nos estudos. Ele falou assim, não, eu compreendi aqui, ó. Só que tem que compreender aqui. É aqui que eu tenho que descansar. E esse descanso no coração, essa paz no coração, esse sossego no coração, essa tranquilidade no coração, é fruto de uma fé que se apoia somente em Cristo. Passando por aí, você resolveu a metade dos seus problemas. Pastor, mas e aí então? Quer dizer que vamos agora sair por aí tocando o terror? Porque somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Eu toco o terror e tenho paz. Que coisa boa. Mas veja que essa justiça, ela não é uma mera declaração. Não é apenas Deus dizendo, olha, declarado inocente. Não é algo exterior somente. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Cristo se nos tornou, Ele se tornou para mim. A justificação e a justiça é uma pessoa que habita em mim. Razão porque,
Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí entramos, nós damos um passo à frente. Primeiro, vimos a justiça que procede. Essa justiça, ela procede da fé. Nós entendemos o que é justiça, entendemos o que é fé. Fé não é você dizer com os lábios que acredita. Fé é quando você, no seu coração, no seu espírito, se apoia única e exclusivamente em Cristo. Aí você pode dizer que crê nele. Igual aquela historinha que alguém inventou, ou talvez pode ter sido um fato, não sei. Também não importa se ocorreu ou não. O importante é a lição que ela nos traz, que conta que um certo equilibrista chegou num certo povoado, e ali havia 2 montes, e um abismo, um vale muito grande, profundo, entre esses 2 montes. Ele chamou toda aquela população daquele lugar e fez um desafio. Vou colocar um cabo de aço de ponta a ponta, cruzando este vale. Vocês acreditam que eu posso atravessá-lo? Usando uma vara de equilíbrio? Aí alguns diziam que acreditavam, outros duvidaram. Porém, todos estavam lá para ver a façanha. O indivíduo atravessou, ele foi e voltou na maior tranquilidade. Aí o povo aplaudiu, o povo gostou, o povo sorriu. Aí ele fez um segundo desafio para si mesmo, perguntando para o povo: vocês acham que eu posso passar agora aqui, sem a vara de equilíbrio? Aí o povo já tinha visto ele passar a primeira vez com a vara. Não, você passou muito bem, eu acho que sem a vara você vai conseguir também. Todo mundo acreditava que ele passaria. Aí ele passou e voltou sem a vara de equilíbrio, e todos ficaram felizes. Falaram assim: coisa muito boa, você é bom mesmo, nós acreditamos em você. Muito bem, e vocês então acreditam que eu posso passar numa velocidade um pouco maior, quase correndo, sem a vara de equilíbrio? Agora já acredito, nós já vimos 2 façanhas. Você vai conseguir, nós temos a plena convicção que vai dar certo. Aí ele passou, meio correndo, e voltou. O povo aplaudiu, o povo acreditava que ele era muito bom naquilo que ele fazia. Então ele fez um 4º desafio. Quem acredita que eu posso passar esse fio empurrando um carrinho de mão? Todo mundo gritou que ele era capaz, que ele podia, que ele era bom, porque ele já tinha provado isso. Ele disse: então, por gentileza, já que vocês acreditam tanto, um voluntário para entrar no carrinho. Quem entrou? Mas eles acreditavam? Acreditavam? Você acreditava com medo? Quem acredita com medo não tem paz com Deus. A fé, ela te leva a andar sobre as águas. Quando Pedro andou sobre as águas, por que ele afundou? Porque faltou a fé. Faltou a fé. A fé é o firme fundamento. A fé é a substância, é a realidade das coisas que se não veem. É a certeza. Ora, certeza que é certeza, não duvida, não tem medo, não receia, mas se lança sobre o invisível. Então falamos sobre a justiça, falamos sobre a fé, e agora diz que essa fé, ela atua pelo amor. Aí surge o 3º elemento, que é o amor. Interessante que na carta em que o apóstolo Paulo fala que a lei não tem lugar na vida do cristão, nem para a salvação, nem para a santificação, ele vai dizer de uma fé atuante. Porque logo que a pessoa ouve esta mensagem do apóstolo Paulo, quando transmitida por nós, a primeira coisa que vem é: então, desse jeito é fácil demais. Vamos dizer, é fácil demais. Mas você quer coisa difícil? Você quer uma salvação difícil, né? Que você sofre, que você labuta. Agora, quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo aqui de uma vida cristã infrutífera. Nós não estamos falando de uma vida cristã vazia. Nós estamos falando de uma vida cristã destituída de sentido. Lógico, aqui temos que tomar um grande cuidado, um grandíssimo cuidado. Por quê? Porque quando se fala em vida cristã frutífera, logo nos vem à mente um tanto de coisas que parece ser uma vida cristã frutífera. Porque o que seria uma pessoa? Quem é o crente? Que você diz assim: aquele lá é um crente. Aquele lá, olha, está aí um exemplo de crente. Quem é este? É aquele que é o dito missionário,
é o dito evangelista, aquele que é pregador, aquele que canta, aquele que ora, aquele que está nas vigílias. Observa que logo nós vamos colocar um tanto de coisas religiosas para caracterizar um bom cristão. Aí você olha para o outro e fala, não, a irmã Edna não é uma boa cristã, porque ela é lerda, ela não faz nada. Vocês veem ela na vigília? Vê? Estou perguntando. Vocês veem ela na vigília? Nos montes? Jejuando? Uai, então está ali sentada. O que vão dizer dela? Vazia. A família da irmã Edna, tem pastores da família dela. Pastores, cristãos evangélicos, né, irmã Edna? Certo? O que eles falam de você? Essa sua vidinha não fala, não? Os crentes da sua família, eles acham a sua vida cristã frutífera? Eles acham que você é um exemplo de crente? Que a sua igreja é abençoada? Cheia do poder de Deus? Acha ou não acha? Não acha. Por quê? Olha, se não acha isso, acha o quê? Essa vidinha sua de crente. Vai lá, ouve aquela palavra de 2 horas, ninguém dá um glória a Deus, não vejo ninguém orando. É assim ou não é? Eu falo da irmã Edna, mas eu posso falar de qualquer um de nós aqui, cujos parentes são evangélicos. É assim ou não é, pessoal? Não, é ou não é? Porque eles vão colocar um tanto de coisas. Esse é o cuidado, para que a sua vida pareça frutífera. Quando o apóstolo Paulo fala de uma vida frutífera, o que ele diz aqui? É uma fé que atua pelo amor. E aí, ninguém quer saber do amor. Quem quer saber do amor? Amor? Isso é coisa do passado. Nem no tempo de Cristo, só ele mais uma meia dúzia de discípulos que falavam do amor. Amor não é coisa deste mundo. Amor é uma coisa inatingível. O amor é coisa de outro mundo. Aqui não. Nós vivemos num mundo, como dizia Machado de Assis, ou como disse Machado de Assis, falando sobre a guerra entre os homens, ele diz o seguinte: a onça mata um novilho para comer, porque é a lei da sobrevivência. Aí ele diz, e se o novilho for tenro, fraquinho? Melhor ainda. Não dá trabalho para matar o outro. Então nós matamos as pessoas para sobreviver. Às vezes nós matamos o forte, dá trabalho matar. A gente mata também. Mas é melhor matar um fraquinho que não dá muito trabalho. Atropelar o pobre que não dá trabalho. Atropelar a viúva que não dá trabalho. Atropelar o órfão que não tem voz. Veja que foi um suposto incrédulo, suposto porque a religião cristã não vai admitir Machado de Assis como um cristão, certamente. Mas foi um homem deste que falou uma verdade que é visível e perceptível no meio dos homens. Paulo fala da fé, a fé genuína, que foi o grande discurso de Tiago na sua carta, é a fé que atua pelo amor. Se você diz que tem fé e a sua fé não atua, ela só serve para você, ela não causa efeito em ninguém, porque você diz, mas ela não se manifesta, ela não reage, ela não frutifica, então a sua fé, ela é uma fé duvidosa. Tiago diz isso. Tiago diz, mostre-me a tua fé sem as obras. Em outras palavras, ele está duvidando, ele faz um desafio. É possível você mostrar a sua fé sem as obras? Não é possível. Ele diz assim, e eu não vou dizer para você que eu tenho fé. Eu não preciso dizer que tenho fé, porque com as minhas obras, você verá a minha fé. Pastor, mas eu não estou entendendo, a contradição está patente aí na sua fala, porque você está falando de fé e de justiça de Deus, e não as obras, de repente as obras entrou como produto da fé. Agora parece que tem que ter as obras. Mas quais são as obras? É o amor. E o amor não é algo que você faz, é algo que primeiramente você recebe. Portanto, não são obras suas, são obras do Espírito Santo, cujo fruto é amor. Então não é possível você dar aquilo que primeiramente você não tenha recebido de Deus.
Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 13 deste mesmo capítulo de Gálatas 5:13. Olha como ele vai dizer aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós vamos voltar neste versículo aqui, quando chegarmos lá no versículo 19 desse mesmo capítulo, quando falarmos sobre as obras da carne. Perfeito? Quando formos falar das obras da carne, vamos retomar aqui. Mas agora, eu quero apenas tomar isso aqui, olha. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quando o crente lê isso, novamente a sua mente é tentada a voltar para os rudimentos. Como quem pensa, está vendo? Dar ocasião da carne é você não fazer o que os crentes fazem. Porque você fazer diferente do que um assembleano faz é carne. Como se porventura o assembleano não fosse carnal. Não é um problema? Agora, a questão é, o que ele quer dizer dar ocasião à carne? Ele vai explicar. Sede antes, ou seja, o contrário de dar ocasião à carne é ser servos uns dos outros pelo amor. Quando é que você está no Espírito? Quando é que você anda no Espírito? Quando é que a sua fé atua pelo amor? Quando você vê os outros superiores a você. Todos. Quando você se entende que você veio para servir. Quando você, ao entender isso, você então não vai proceder egoisticamente, que é o cerne, que é a natureza da carne. Qual é a natureza da carne? É o egoísmo. De sorte que todas as obras da carne são expressão do egoísmo. Quando diz, porque as obras da carne são adultério, avareza, vai dizer inimizade, porfia, ciúmes. O que é tudo isso? Analise cada uma dessas obras e você verá que são manifestações do egoísmo humano. O que é o ciúmes, senão a manifestação do egoísmo humano? O que é o adultério, senão uma manifestação do egoísmo humano? O que é a inveja? O que é a maldade? O que é a inimizade, a mentira, a porfia? Tudo isso são manifestações do egoísmo. Portanto, não dar ocasião à carne é você compreender-se, ver-se, entender-se como servo dos irmãos, como servos dos homens em amor. Aí somente o amor trata com o egoísmo. Depois leiam com atenção 1 Coríntios capítulo 13, quando fala sobre o amor. Ali o grande louvor ao amor, né? O elogio ao amor que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai trazer as características, as mais simples, porém as mais profundas. O amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes, o amor não inveja, o amor não se ressente do mal. Se você tem inimizade, é porque você se ressentiu do mal sofrido. Isso é carne. Porque o contrário disso é o amor. E o amor não se ressente. Por mais que o outro esteja errado, o amor compreende. Porque o amor sabe que o outro não é diferente de mim, que eu estou na mesma condição ou tenho o mesmo potencial que ele. E que ambos, se forem salvos, serão unicamente pela bondade de Deus e não por nosso próprio mérito. Então o apóstolo Paulo diz que não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, para alimentar o seu egoísmo. Porém, versículo 14, melhor 13. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. E o 14 vai dizer, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Ou seja, para quem ele estava dizendo aqui? Não era para aqueles que queriam guardar a lei de Moisés? Então vocês estão querendo guardar a lei de Moisés, só que quanto mais vocês dizem guardar, e mais se esforçam por guardar, vocês são transgressores da lei. Porque a lei, ela se cumpre em um só mandamento. Ou seja, toda a lei, a despeito de quantos mandamentos haja, ou já existiram, ou houve, ou há, a despeito de quantos sejam, tudo se resolve num único detalhe, é o amor. O amor resolve
todos os problemas. Todos. Mas todos, eu digo absolutamente todos. Tanto é que a única arma de Deus contra o mal, a única arma de Deus contra o império das trevas, contra Satanás, contra seus anjos, contra o mundo caído, contra os homens, a única arma que Deus usou e que usa é o amor. Nenhuma outra. Eu sei que alguém dirá, pastor, e aquelas taças cheias de ira que tem lá no céu, conforme eu já li em Apocalipse capítulo 8 e capítulo 16. Aí eu digo, você acredita mesmo que lá no céu tem uma mesa? Que tem umas taças, cada uma com um veneno diferente dentro? Que Deus está guardando para descontar no homem? Você acredita nesse Deus mesmo? Que Deus está com uma taça no céu, um vaso de ouro, contendo absinto, para jogar na água, para quando o homem for beber, ele vê que as águas são amargas, Deus fala assim, está vendo? Descontei. Está vendo? Se Deus fizer isso, ou se Deus fizesse isso, ele seria tanto quanto o homem. E o homem poderia acusá-lo de egoísmo, acusá-lo de tirania, poderia falar assim, tu fazes isso porque tu podes, mas não deixa de ser perverso. Porque como é que o amor pode se ressentir do mal sofrido? Você acha que Deus se ressente do mal que ele sofre quando você peca? Ele fica ofendido com você? De sorte que ele fica assim, de mal de você? Deus. Pastor, é o que eu já aprendi minha vida toda e o que eu leio na Bíblia. É porque você precisa ler a Bíblia contextualizando cada parte no seu todo. É certo que todas aquelas profecias do Apocalipse vão se cumprir. O mundo, de fato, ele vai virar o lugar menos habitável do mundo no tempo da grande tribulação. É verdade, mas tudo aquilo não foi jogado por Deus sobre o homem, mas será o fruto e o resultado do seu próprio afastamento de Deus. A prova disso está em Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Deus encolhe a mão? Estou perguntando. Deus encolhe a mão? Quem é aquela pessoa que quando sofre um mal de outro, fala assim, pode deixar, um dia nós vamos nos encontrar, nada melhor do que um dia após o outro, né? Vamos dar tempo ao tempo. Aí você fica esperando, espera 5 anos, 10 anos, 15 anos, até o dia que a pessoa precisa de você, e você encolhe a mão e fala, você se lembra daquele dia? Deus faz isso? Você vê um Deus dessa maneira? Isaías 59, 2. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Sempre esteve, está e estará sempre estendidas. Mas por que o homem sofre tanto então? São os nossos pecados que nos separam dele. Não é ele que se separa, é você. São os seus pecados, os meus pecados, são os nossos pecados que nos trazem toda a consequência de sermos nós privados da bênção de Deus. Nunca pense num Deus vingativo, num Deus raivoso, num Deus tirano, num Deus caprichoso. Absolutamente. Deus é amor. Você quer ter uma ideia do que é Deus? Leia lá 1 João, capítulo 5, versículo 8, ou é capítulo 3, versículo 8, salvo engano. Quando diz, é capítulo 4, versículo 8. Vocês vão encontrar em algum 8 de 1 João. Ou é 3, ou é 4, ou é 5. Deve ser 4. Quando diz, porque Deus é amor. Perfeito? Todo mundo diz que Deus é amor. Mas você entende o que significa Deus é amor? Não diz que Ele tem. Ele é amor. Aí você tem que ler 1 Coríntios, capítulo 13. Para você saber quais são os atributos ou os verdadeiros atributos de Deus. Tudo o que diz lá é verdade acerca do amor. E tudo que você acha que é o amor, se fugir daquilo que está em 1 Coríntios 13, então não passa de um grande erro, de um conceito totalmente equivocado acerca do amor. Então,
toda a lei, versículo 14, se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples, né? E olha que essa medida que o apóstolo Paulo coloca aqui em Gálatas, não é a medida do amor. Não é, pastor? Não é. Porque Paulo está trazendo o paradigma da lei do Antigo Testamento. Em outras palavras, ele diz assim: muito me admira vocês quererem guardar a lei, mas não se amam uns aos outros. Isso é uma grande contradição. Imagina os irmãos, quando nós saímos da igreja adventista, e um bom grupo de pessoas também saíram da adventista, e hoje estão conosco aqui, neste ministério. Os adventistas que nos conheciam da nossa igreja local, passaram, não todos, mas uma boa parte, passaram a nos odiar como até hoje odeia. Sabe por que nos odeia? Porque nós pregamos que nós não precisamos mais estar sob o jugo, o fardo, o aio da lei. E eles estão tentando nos convencer de que nós devemos guardar a lei. Eles querendo guardar a lei, pregando a lei, brigando pela lei, quebram a lei no seu âmago, quando aborrece ou odeia alguém. Quando fica irado com alguém, porque segundo eles são pecadores. Ora, o que deveria fazer o amor? Quando Paulo diz, amarás, toda a lei se resume no amar ao próximo como a si mesmo. Ele está usando o padrão da lei antiga, apenas para dizer o quão distante os Gálatas estavam dessa verdade. Porque se for para ele trazer para o padrão do Novo Testamento, então ele dirá que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E amar como Cristo amou, não é amar na medida como você se ama, porque se Cristo nos amasse na medida do amor que Ele tem por si mesmo, Ele não teria morrido por nós. Porque quem entrega a sua vida por amor ao ímpio, como diz a Bíblia, que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, isso aí não ama na medida que ama a si mesmo, mas ama acima de si mesmo. O padrão do Novo Testamento é amarás uns aos outros como Cristo nos amou. Ou seja, é uma sobremedida. O amor é doação constante. O amor é compreensão constante. O amor é não se permitir ficar enraivado, irado, constante, sempre. É algo que você tem o total domínio de toda e qualquer situação. Lógico, esse é um padrão elevadíssimo, mas é o padrão do Novo Testamento. Versículo 15 diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Interessante que quando Paulo fala sobre a possibilidade de não viver o Evangelho, ele não vai elencar as coisas que o cristianismo elenca. Ele vai dizer, se vos mordeis uns aos outros. Olha que quando Paulo, certamente um homem douto, quando ele quer trazer um exemplo de não se viver o Evangelho, ele não vai falar de nada exterior, senão de como os homens tratam uns aos outros. Ou seja, o que mais vale no entendimento do apóstolo Paulo, como no de Cristo, dos apóstolos do Novo Testamento, é a fé que atua pelo amor. É a fé que te faz reagir, mas não é um reagir, atenção, e aqui está o grande contraste entre a fé que atua pelo amor e a fé que atua pelo medo, ou que atua pela esperteza. Por exemplo, a pessoa que diz, eu creio, e por isso eu procedo dessa maneira, com medo de ir para o inferno, isso não é a fé que atua pelo amor, atua pelo medo. A maioria dos cristãos tem fé, ou melhor, dizem ter fé, mas, e tem mais, e é uma fé atuante. É uma fé atuante. Eu já vi pessoas perderem emprego por causa de fé. Já vi pessoas perderem casamentos por causa de fé. Pessoas, digamos, sofrer
prejuízo de prazeres em nome da fé. Pessoas que estão mortas há anos por causa da fé, porque a sua fé não lhe permite fazer absolutamente nada. Não pode ir para o aniversário da sobrinha, porque os pais não são crentes, vão passar a música da Xuxa, que tem pacto com o diabo. E eu não vou. A sobrinha. Não, mas a menininha tem 3 aninhos de idade, a Gabriele. Pois é, mas não dá. Chega lá, vou ter que ouvir Xuxa, trem da alegria, balão mágico, vou ter que ouvir Angélica. E aí, Deus não está nessas coisas. É uma fé atuante, não é uma fé atuante? Não tem uma atitude? Não tem uma ação? Mas eu pergunto, essa fé atua pelo amor? Ou atua pelo preconceito, pelo medo, pelo orgulho, pela presunção? Porque a fé que atua pelo amor não faz isso. O primeiro a ser condenado seria Jesus, que andava nos banquetes com prostitutas e publicanos. É só você ler o Novo Testamento com um pouquinho mais de atenção, você vai ver quantas vezes Cristo foi acusado pelos religiosos, pelos santarrões da época, de andar em meio aos escribas e fariseus. Ao ponto de o próprio Cristo compará-lo para abrir os olhos dos fariseus com João Batista, dizendo, olha, para vocês nada funciona, nada presta, porque João Batista está lá, ó, é uma seta, está lá no deserto, não come, não bebe, não faz nada, está lá, sozinho, no frio, no calor, com veste de pele de camelo, um eremita, um ermitão, um andarilho, um louco. Vocês dizem que ele tem demônio. Aí de repente vê o Filho do Homem, que não é como João Batista, você não vai ver Jesus num deserto clamando, jejuando, gritando, com fome. Não vai ver. Jesus vai estar sempre nos banquetes. Veio o Filho do Homem que come e bebe. E vocês dizem, eis aí um beberrão e um glutão. Em outras palavras, para a religião não tem jeito. O que você fizer vai estar errado, se não estiver em conformidade com o padrão que os homens estabelecem. Vocês não aceitam João Batista, que veio chorando e entoando canções de lamento. Também não aceitam o Filho do Homem, que veio dançando e cantando canções de alegria. Está em Mateus capítulo 11, versículo 14, 15 e 16. Claramente diz, 2 ministérios muito distintos. Um da alegria, o outro do lamento. Um que pregava a tristeza, a angústia, pregava a interioridade, pregava o asceticismo rigoroso sobre si mesmo, o jejum, a oração, a abstinência. Pensa numa pessoa consagrada ali, era João Batista, que por sinal era essênio. Estude um pouquinho sobre os essênios, vocês saberão que tipo de seita do judaísmo era essa. Eram os mais rigorosos, muito mais do que os próprios fariseus e escribas, porque os essênios achavam que para eles se santificarem, estarem completamente livres do pecado, eles tinham que sair das cidades. Eles tinham que sair do meio dos pecadores para viver uma vida totalmente exclusiva, separada, literalmente, geograficamente dos homens. Seria basicamente o que na Idade Média surgiram lá os monges, né? Que foram para os mosteiros, para longe da cidade grande, longe do povo, para se consagrar. Mas aí os fariseus dizem, não, isso aí tem demônio. Só pode estar endemoniado, não é possível um homem desse. Não tem cabimento. Aí veio o Filho do Homem, que era o contrário. Agora, aqui se pregava ou se cantava a alegria. Vamos nos alegrar? Jesus contou uma parábola do filho pródigo. Diz que quando o filho voltou, o que o pai disse? Vamos comer, beber e dançar. Está na parábola lá. Pastor, é uma parábola, sim, mas a parábola é santa. Ou não é santa? Ou você acha que Jesus vai fazer uma parábola colocando o pecado no meio para te enganar? Não. Quando ele disse, vamos comer, vamos beber e vamos dançar, ele disse, vamos festejar. Já viu festejar chorando? Não é velório. Já viu festejar todo mundo triste, com fome? Não tem bolo, não tem churrasco. Não tem nada para tomar, não tem nenhuma música, todo mundo ali, estamos... É aniversário de crente, né? Passando Shirley Cavalhais, Oséias de Paula, se bem que hoje está bem mudado, hoje tem o tal de Fernandinho, aí tem aquele tal lá Thales, né? Thales Roberto,
que disse que juntando os cantores gospel, nenhum, juntando tudinho não dá metade dele. Ele falou. Ele é bom, eu sou bom mesmo e acabou. Por isso agora eu vou levar a minha carreira por aqui, porque vocês não estão com nada. Ele está na internet gravar tudo isso aí. Bem, por todos os efeitos, essa é a ideia, né? O amor, a fé que atua pelo amor, não pode ser confundida com a fé que atua pelo medo. Tem um tanto de gente levando uma vidinha com medo de ir para o inferno. Levando uma vidinha com medo do diabo, com medo de macumba, com medo do pastor, chamando isso de fé. Não é fé. Não, pode até ser algum tipo de fé, mas é uma fé humana, caída. Por isso que, sendo muitas, só basta você colocá-la no plural. Saberá exatamente o que vai dar. Eu falei rapidinho, alguns não ouviram, preferi usar o eufemismo para poder ratificar o que acabei de falar. Agora, a fé que atua pelo amor, não. Ela não busca o seu próprio interesse. O amor não está preocupado em fazer o bem, porque na outra encarnação ela vai vir melhor. Não, isso não é amor. Isso é amor próprio. E amor próprio não é amor, é egoísmo. Então o amor não dá esperando a volta. O amor não faz esperando o resultado. Amor não barganha. Amor não dá 100 para receber 200, não dá 1.000 para receber 10.000. Isso que vocês veem nas igrejas evangélicas, em nome de Deus, aquele tanto de barganha de dinheiro, que lá não é a fé que age pelo amor, absolutamente. A que age pelo amor, ela dá visando o bem do outro, querendo ver o outro melhor, sem jamais pensar na volta. E se alguém quiser retribuir, jamais essa pessoa poderá receber, porque se ela receber, então ela não doou. Tudo que você dá e você recebe de volta, você desfaz o seu primeiro ato. Não que você não possa receber algo, você não pode receber algo em troca, porque quem recebe algo em troca, o nome já está dizendo, é uma troca, então nunca houve doação verdadeira. Bem, mas está aí. Por todos os efeitos, versículos 7 a 12 diz assim: vós corrieis bem, vós corrieis bem. Então Paulo está dizendo que os irmãos da Galácia, eles tiveram um bom começo. Um bom começo. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Em outras palavras, voltar para a lei, reintroduzir a lei, significa desobedecer à verdade. Isso é grave. É grave e isso é gravíssimo. Qualquer igreja, quero dizer alto e bom som para quem quiser ouvir, qualquer dita igreja evangélica, católica, seja o que for, qualquer religião, qualquer pastor, bispo, apóstolo, quem quer que seja, não importa o nome que você carregue, se porventura você traz consigo algum elemento da lei e impõe sobre as pessoas como mérito de salvação ou mérito de santificação, você está desobedecendo a verdade de Deus. Você é um desobediente à verdade de Deus. A verdade de Deus é Cristo. Ele é a verdade. E, portanto, qualquer coisa que fuja dos méritos de Cristo, da obra de Cristo, do nome de Cristo, da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, é engano, é mentira e, portanto, é desviar-se da verdade, é desobedecer à verdade. Esta persuasão, ou seja, os irmãos da Galácia estavam sendo persuadidos, não vem daquele que vos chama. Ou seja, não é Deus quem está usando tais pessoas para levá-los de volta à lei. Versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, ainda que seja um único elemento da lei. Não, pastor, é só isso aqui, é só o dízimo, porque o dízimo, a lei do dízimo vai nos ajudar a sair do sufoco. Vamos tirar toda a lei, vamos trazer só a regra de Malaquias, capítulo 3. Só Malaquias 3. É lei? Leveda toda a massa. Ou você tem e prega um evangelho puro, ou então você estará totalmente corrompido. Não existe meio termo no evangelho de Jesus Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Talvez esse texto também possa se referir a um ou dois irmãos no meio da igreja, que estejam com tais ideias. Então, basta
bastam 2 ou 3 para corromper todo o rebanho. Por isso que os bispos, que são os supervisores, devem estar com um olhão bem grande para poder verificar a boa ordem da fé e da doutrina de Deus na igreja, não permitindo que nenhum mal quanto à doutrina possa penetrar o seio da igreja. Por isso, vou dar aos irmãos um conselho. Depois da criação do WhatsApp, nós vivemos um grande problema no âmbito da doutrina. Porque o WhatsApp não tem os limites de um presbitério. Toda igreja local está sob a supervisão de um presbitério. Aqui em Taguatinga tem os presbíteros, lá em Goiânia tem os presbíteros, em Planaltina tem os presbíteros, em São Paulo tem os presbíteros, perfeito? Que deve estar cuidando desse aspecto. Mas aqui no WhatsApp, essas fronteiras elas são abertas. Aqui a pessoa fala o que quer e como quer. Então, muitos irmãos gastam tempo compartilhando a fé, a palavra, dando estudos bíblicos e recebendo. O grande problema que eu vejo, e eu vi isso hoje à tarde, nesta tarde, em um dos grupos, é que as pessoas falam de verdades da Escritura, mas não tomam as Escrituras por fundamento. São emissões de opinião, a emissão, né? Emissão de opinião, é a emissão de um conhecimento não comprovado, falando de especialidades que não possuem. É o grego, aramaico, hebraico. Por que você vai falar de hebraico e aramaico? Você estudou isso? Você sabe falar grego? Não sei, é porque eu olhei num dicionário. É muito perigoso. Tenham sempre a Escritura por fundamento. Conversem com quem vocês quiserem, com um muçulmano, até com um capeta pode conversar, não tem problema nenhum. Desde que você esteja sempre dizendo, abra a Escritura, onde está escrito, leiamos em voz alta, comparemos com outros textos. Aí vai ser produtivo, porque você estabelece os limites da Escritura para se debater qualquer que seja o assunto, e a Escritura vai sempre prevalecer, e aí o nome de Deus é glorificado. Agora, se referir à Escritura, emitindo opinião e conhecimento meramente humano, se é que é conhecimento, isso só rouba e mina a fé das pessoas. No dia que eu disser assim, só um exemplo, o Juraci, vamos usar o Fernando, o pastor Fernando está errado quanto a esse aspecto da verdade. No dia que eu disser, eu terei que dizer assim, olha, pastor Fernando, você está pregando isso que você chama de verdade, e eu quero que você me acompanhe em quantos aspectos essa sua mensagem é contraditória à Escritura. Vamos começar pelo número 1, tal ponto. 2, 3, enumerando. E dar agora a ele a oportunidade, então, de poder se explicar também à luz da Escritura. Agora, jogar num grupo a desconfiança de um ensinamento, sem trazer a Escritura, por mais que se faça às vezes em amor, em fé, em bondade, e sobretudo numa inocência muito grande. Porque você jogar uma mensagem que coloca em descrédito algum ensinamento, ora, isso abre uma fresta do tamanho do mundo para a dúvida em qualquer outros aspectos ou em qualquer outras verdades. Então, muito cuidado. Sempre usem a Escritura como fundamento. Então, nós, sobretudo nós que somos perfeitos, usei as palavras do apóstolo Paulo, não no sentido de ser íntegro ou de não ter defeito na alma, não é isso. Mas nós que alcançamos uma visão e uma compreensão da verdade, que nós sejamos instrumentos de Deus para sempre trazer a Escritura como sendo o crivo de tudo aquilo que se diz, de tudo aquilo que se prega. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Versículo 11, versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação.
Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Atenção, rebeldia aqui não é fazer qualquer coisa que não seja, conforme ele diz, voltar à circuncisão, voltar à prática da lei. Aquilo que supostamente é bom e positivo, o apóstolo Paulo chama de desobedecer à verdade e ser incitado à rebeldia. Ou seja, a verdade de Deus, que é Cristo, com todos esses atributos que nós mencionamos aqui, da graça, da misericórdia, da justiça, da santidade, tudo o que ele é, deve ser obedecido. E nunca nos rebelarmos contra a verdade que é Cristo. Amém?